Hi everyone, welcome. Let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? A aula de hoje vai ser como conjugar um verbo na terceira pessoa do singular no simple present. Então vamos lá. Para começar a aula, primeiro a gente tem que relembrar quais são os pronomes utilizados na terceira pessoa do singular. Isso a gente aprendeu na aula de verb to be. Tem o link aí na descrição do vídeo que a gente aprende sobre os pronomes e o verbo to be. Existem três pronomes que se referem à terceira pessoa no singular. He, que quer dizer ele, she, que quer dizer ela, e it, que quer dizer isso. Então, esses três pronomes, he, she, it, são da terceira pessoa do singular. Então, agora vem a pergunta, né? Como conjugar um verbo na terceira pessoa do singular no simple present? Primeiro, a gente tem que saber que simple present é o tempo verbal que se refere ao presente. Então, aqui a gente está falando só de presente, não de passado e nem de futuro. A resposta para a pergunta é muito simples, basta observar as regrinhas ortográficas. Aí você deve estar se perguntando, quais são as regrinhas ortográficas? Então, é isso que a gente vai aprender agora. A primeira regra ortográfica é: sempre quando for conjugar um verbo na terceira pessoa do singular no presente, simple present, acrescentar o S no final do verbo. Relembrando que a gente está falando aqui de terceira pessoa do singular, cujos pronomes são he, she, it, ele, ela e isso. Então, isso daqui não vale para quando é terceira pessoa no plural, nem quando é primeira pessoa. Então, lembre-se que a gente está falando da terceira pessoa do singular. Então, vamos dar um exemplo, utilizando a primeira regrinha que a gente aprendeu. She reads a magazine every day. Que quer dizer o quê? Ela lê uma revista todo dia. Veja aí que o verbo que a gente utilizou nesse exemplo foi read, que quer dizer ler. Então, read é ler. Veja que a gente acrescentou um S no final do verbo. Então, read passou a ser reads. She reads a magazine every day. Veja aí que a gente aplicou a primeira regra, acrescentamos um S no final do verbo. E como que ficaria na primeira pessoa? Lembra que eu falei que essa regra vale para a terceira pessoa do singular. Na primeira pessoa ficaria I read a magazine every day. Eu leio uma revista todo dia. Veja que quando eu uso a primeira pessoa, eu não coloco S, porque essa regra só vale para a terceira pessoa do singular. Então, primeira pessoa, I read. Terceira pessoa do singular, she reads. A segunda regrinha. Quando o verbo terminar com as letras O, S, CH, SH, X, acrescente no final do verbo ES. Então, quando o verbo terminar com essas letras que eu acabei de mencionar, O, S, CH, SH ou X, você, em vez de acrescentar só um S, igual acontece na primeira regrinha, você vai ter que acrescentar E S no final do verbo. Então, eu trouxe aqui uma lista de exemplos. Por exemplo, o verbo do, na terceira pessoa do singular, para conjugar, você vai colocar does. Vê que eu acrescentei o E e o S no final. Então, do passou a ser does. Do ou does, né, quer dizer fazer. Outro exemplo, go. Termina com O, não é mesmo? Então, se encaixa na regrinha que a gente aprendeu agora. Então, você vai acrescentar no final ES quando for conjugar na terceira pessoa do singular. Então, go passa a ser goes, que quer dizer ir. Kiss termina com S, então se encaixa nessa regrinha. Então, kiss passa a ser kisses, com ES no final. Kiss quer dizer beijar. Teach passa a ser teaches, porque termina com CH, então se acrescenta o ES no final. Teach quer dizer ensinar. Wash passa a ser washes, porque termina com SH, então se aplica nessa regra. Washes termina com ES no final, que quer dizer lavar. Fix termina com X, então também se aplica essa regrinha. Então, vai passar a ser fixes, com ES no final. Fix quer dizer consertar. Então, vamos de exemplo. He goes to the gym every Friday. Ele vai para a academia toda sexta-feira. Veja aí que he goes se aplicou na segunda regrinha, porque go terminou com O, então eu vou acrescentar o ES no final. He goes to the gym every Friday. Ele vai para a academia toda sexta-feira. Lembre-se que essa regra vale para a terceira pessoa do singular. Se fosse na primeira pessoa, como que ficaria?
I go to the gym every Friday. Eu vou para a academia toda sexta-feira. I go. Veja aí a diferença. Primeira pessoa eu uso I go, sem conjugar o verbo, nem acrescentar es nem nada. Já na terceira pessoa do singular é he goes. Eu já coloquei o es. Outra regrinha. Quando o verbo terminar com uma consoante mais y, retire o y e acrescente ies no final do verbo. Então, exemplo, tem um verbo aí, try, terminou com uma consoante seguida de um y, tá vendo? Try. Try quer dizer tentar. Então, se eu for conjugar esse verbo na terceira pessoa do singular, como que ficaria? Eu vou retirar o y e acrescentar ies no final. Então, try passa a ser tries, com ies, tá vendo aí? Outro exemplo, fly, termina com consoante seguida de y, terminei com ly. Então, aplica nessa terceira regrinha. Fly vai passar a ser flies com ies no final. Eu retirei o y e acrescentei ies. Fly quer dizer voar. Outro exemplo, cry, termina com consoante seguida de y. Então, cry passa a ser cries, com ies no final, retirando o y. Então, cry quer dizer chorar. Study também é um verbo que termina com consoante, o D, seguido de Y. Então, eu vou retirar o Y e acrescentar IES. Então, study passa a ser studies, com IES. Study quer dizer estudar. Mas, atenção, essa regra só vale para verbo que termina com consoante seguida de Y. Para os verbos que terminam com vogal seguida de y, basta acrescentar o s no final. Então, quando terminar um verbo vogal seguida de y, vai aplicar lá na primeira regrinha, onde você só vai acrescentar o s no final. Vamos de exemplo. Play. Veja aí que play termina com uma vogal a seguida de y. Então, já não é consoante seguida de y. Então, nesse caso, vai aplicar lá na primeira regrinha. Play, que é vogal seguida de y, passa a ser, quando você for conjugar na terceira pessoa do singular, o verbo vai passar a ser plays. Veja que eu só acrescentei o s no final. Play quer dizer jogar. Então, play, plays. Say também termina com vogal seguida de y. Então, vai aplicar na primeira regrinha, que é só acrescentar o s no final. Então, say passa a ser says, que quer dizer dizer. Pray termina aí com AY no final, então é vogal seguida de Y. Nesse caso, vai aplicar na primeira regrinha. Pray passa a ser praise, com S no final, que quer dizer rezar. Stay, a mesma coisa, vogal seguida de Y. Então, vai aplicar na primeira regrinha, onde eu só vou acrescentar o S no final. Então, stay passa a ser stays, que quer dizer ficar. Então, resumindo aqui, o verbo que termina com consoante mais Y, você vai fazer o quê? Para conjugar na terceira pessoa do singular, você vai retirar o y e acrescentar ies no final do verbo. Já o verbo que termina com vogal mais y, basta acrescentar o s no final quando você for conjugar na terceira pessoa do singular. Viram a diferença? Vamos para a próxima regrinha. Os verbos be e have são exceções a essas regras. No verbo to be, utiliza-se is para se referir à terceira pessoa no singular. E no verbo to have, utiliza-se has. Então, to be a gente já aprendeu na aula de verbo to be. Para aprofundar melhor, assista o videozinho dessa aula. To be quer dizer ser, estar aqui do português. Então, quando você for conjugar o verbo to be na terceira pessoa do singular, você vai utilizar is. Exemplo, she is a very kind person. Ela é uma pessoa muito gentil. She is. E se fosse na primeira pessoa? Lembre-se que essas regras só valem para a terceira pessoa do singular. Na primeira pessoa ficaria I am a very kind person, que quer dizer eu sou uma pessoa muito gentil. I am. Isso a gente aprende lá na aula de verbo to be. O outro verbo aí que se encaixa nessa regra é o have. Have quer dizer ter aqui do português. Então, have é ter. Utiliza-se has para se referir à terceira pessoa do singular. Então, exemplo. He has a beautiful home. Ele tem uma bela casa. Veja aí que eu não usei he has. Não existe isso. É he has a beautiful home. Se fosse a primeira pessoa, como ficaria? I have
a beautiful home. Eu tenho uma bela casa. Então, em primeira pessoa, I have. Na terceira pessoa, he has. A gente aprendeu agora as regrinhas de como conjugar um verbo na terceira pessoa do singular. Aí você deve estar se perguntando, então essas regrinhas se aplicam a frases afirmativas, negativas e interrogativas quando utilizamos a terceira pessoa do singular? Então essas regrinhas a gente vai usar sempre em qualquer frase de terceira pessoa do singular, seja ela afirmativa, interrogativa ou negativa? A resposta para essa pergunta é não. Essas regras valem apenas para frases afirmativas na terceira pessoa do singular. Então, atenção! Nas frases interrogativas e negativas na terceira pessoa do singular, não se aplicam as regras aprendidas nesse vídeo. Nas frases interrogativas e negativas na terceira pessoa do singular, não se deve colocar o S, ES e IES no final do verbo. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma frase negativa com aqueles exemplos que eu já apliquei nessa aula. He doesn't goes to the gym every Friday. Ele não vai para a academia toda sexta-feira. He doesn't goes. Isso tá certo? Não, tá errado. Você não pode colocar isso, porque é uma frase negativa. He doesn't. Ele não vai para a academia toda sexta-feira. Então, quando for frase negativa, não aplica as regras aqui. Então, goes tá errado. Como que é o correto? He doesn't go to the gym every Friday. Ele não vai para a academia toda sexta-feira. Veja aí que a frase negativa eu não aplico as regras, então o verbo fica na sua forma normal, go. He doesn't go. Esse é o correto. E se fosse uma pergunta, does he goes to the gym every Friday? Ele vai para a academia toda sexta-feira? Não, está errado, porque em frase interrogativa eu não aplico as regras aprendidas nesse vídeo. Então, does he goes está errado. O correto é does he go to the gym every Friday? Ele vai para a academia toda sexta-feira. Então, em frases interrogativas, eu não vou conjugar o verbo, nesse caso aí de go, ES no final, porque não aplica a regrinha. Então, fica does he go to the gym every Friday? Então, vamos de mais um exemplo. Se eu tivesse essa pergunta aqui, does he have any money? Ele tem algum dinheiro? Veja aí que na frase interrogativa eu coloquei he have, porque não aplica as regrinhas desse vídeo. Então, does he have any money? É uma pergunta. Ele tem algum dinheiro? Se fosse uma resposta afirmativa, como eu responderia? Nas frases afirmativas já aplicam as regras aprendidas desse vídeo. Então, você usaria yes, he has some money. He has. Lembra que o have aplicando a regrinha de exceção lá. Então, have, você vai conjugar na terceira pessoa do singular, vai passar a ser has. Então, yes, he has some money. Sim, ele tem algum dinheiro. E se fosse uma frase negativa respondendo essa pergunta? Ficaria no, he doesn't have any money. Não, ele não tem nenhum dinheiro. Então, quando a frase é negativa, não aplica as regrinhas desse vídeo. Então, portanto, você vai usar o have e não has. Então, no, he doesn't have any money. Não, ele não tem nenhum dinheiro. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pratique inglês sempre, não desista nunca, porque aprender inglês é importante. E lembre-se que you can do it. Você consegue. Então, se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei pra mim, comenta aí o que você achou, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau.